Olá, tudo bom? Diariamente eu recebo e-mails sobre pessoas perguntando o que é Qualis. E mais ainda, muitos professores, muitos acadêmicos, muitas instituições cobrando sobre Qualis, querendo que os alunos publiquem, os alunos ainda sem saber o que é direito, e muitos professores, porque não entendem, não conseguem compreender ainda sobre o que é Qualis. Hoje eu vou fazer uma aula muito especial, passo a passo, para que você entenda o que é Qualis. Eu tenho certeza que depois de ver esse vídeo até o final, você vai conseguir transmitir esse conhecimento, cobrar dos seus alunos, entender muito mais sobre até onde deve ir ou até onde deve se considerar sobre Qualis. Se você é inscrito aqui no canal e faz parte aqui do nosso clube de membro, essa aulinha que eu vou te dar, ela serve também, ela tem um certificado que você consegue lá baixar para também computar horas. E olha que esse conhecimento de hoje é fundamental para quem é acadêmico. Para quem é acadêmico, esse início vai ser um pouco de compreensão geral, mas para quem está tentando agora entender esse mundo, né, da pós-graduação, do mestrado, do doutorado, é fundamental eu fazer um pouquinho, né, de retrocesso para a gente entender o contexto da Qualis e os nossos desafios, ok? Primeiro, eu quero que você me acompanhe aqui no site da CAPES, tá? Tudo vai começar aqui na CAPES. Por quê? A CAPES é a instituição governamental que direciona os programas de pós-graduação stricto sensu. O que é um programa de pós-graduação stricto sensu? São os mestrados e os doutorados. Então, o título de mestre e o título de doutor, ele vai ser direcionado de acordo com a CAPES, que vai criar regras e dar a possibilidade do programa de pós-graduação funcionar. É daqui que vem as pesquisas brasileiras. Então, título de mestre, título de doutor é para ser pesquisador, para ser acadêmico, para ser cientista, independente da área. Então, a CAPES, ela vai ser responsável, vai ser essa agência que vai ser responsável por regular os programas, por validar os programas, por distribuir o dinheiro, né, o recurso que é destinado à pesquisa científica, como bolsa de funcionamento, como dinheiro mesmo para pesquisa, bolsa para pesquisadores, fazer intercâmbio do Brasil com outros países e até mesmo dizer se o programa pode ou não funcionar, tá? O programa de pós-graduação. Então, primeira coisa, a gente entendeu o que é a CAPES, que é a CAPES que vai direcionar toda essa funcionalidade. É por isso que tem gente que faz assim, eu quero fazer um mestrado fora do Brasil, online, né? Tem algumas instituições que oferecem esse serviço. Só que quando ele chega no Brasil, que ele fez, né, esse programa online, ele não é válido no Brasil. Por quê? Para ele ser válido, para que você possa atuar no Brasil como mestre, como doutor, no Brasil, tá? Ter esse título, você pode, né? O título você não perde, o conhecimento você não perde, mas eu quero entrar numa faculdade, eu quero ser pesquisador brasileiro, eu vou ter que fazer um processo de convalidação e reconhecimento. E quem vai direcionar esse processo de convalidação e de reconhecimento também é a própria CAPES. Então, programas que a CAPES não valida, né, ou convalida, né, se for no Brasil tem que funcionar de acordo com a CAPES, se for no exterior tem que passar por esse processo de reconhecimento, aí ele não é passível, né, de ser utilizado na questão de concurso público, por exemplo, como pesquisador. E aí nós vamos entrar num outro campo que a gente vai deixar um vídeo mais para frente. O que você tem que entender agora que os programas eles têm que ser reconhecidos aqui no Brasil pela CAPES. Então, por exemplo, se você for aqui embaixo, prevenção à campanha de cursos irregulares, você consegue aqui pesquisar, tá vendo, no meio da plataforma, os cursos que são avaliados e são reconhecidos. Então, cursos avaliados e reconhecidos. Você vai ver que esse curso ele tem uma permissão para funcionar e esse curso vai ter uma nota, tá? Essa nota vai ser importante para o que a gente vai entender hoje de Qualis. Para o acadêmico,
não necessariamente influencia a nota do programa. Por quê? Eu fiz, por exemplo, Ciências da Religião no Mackenzie, e agora é um curso que acabou sendo extinto. O meu título ele tira? Não, ele não tira. Eu continuo sendo mestre em Ciências da Religião pelo Mackenzie, só que ele é um curso extinto, mas naquele momento que ele estava lá, é válido, reconhecido pela CAPES. Eu fiz o processo de mestrado, defendi minha dissertação e fui intitulada como mestre por essa instituição. Eu tenho doutorado pela PUC São Paulo. Então, eu sou doutora em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo. Independente da nota que esse programa tá, eu vou continuar sendo doutora, tá? Pode ir para 5, 6, 7, 4, e um dia não existir, e não aconteça, eu também vou continuar sendo doutora. Então, para o acadêmico, não digo que não importa e você já vai ver o sentido. Então, para o currículo acadêmico, não tem muito impacto essa questão da nota, mesmo porque essa nota, ela muda a cada 4 anos, tanto para mais quanto para menos, como pode deixar de existir. A gente já vai entender por que é a nota, tá? O que você precisa quando você vai escolher um programa de mestrado e um programa de doutorado é que ele seja reconhecido, e você vê aqui, ó, cursos reconhecidos direto do site da CAPES. Por exemplo, nós tínhamos na avaliação passada alguns cursos que deixaram de existir. Mas por que o curso deixou de existir? Porque ou a instituição quis, né? No caso de Ciência da Religião, não era mais rentável para a Mackenzie, por exemplo, então eles optaram em não continuar o curso, e existem cursos que vão tirar, por exemplo, se o curso tira 2 vezes nota 3, a CAPES tira a licença do curso existir. Então, quanto maior é a nota do programa, aí vem a questão da Qualis, não só da Qualis, mas da pontuação. Quanto maior é a nota do programa, mais recursos esse programa tem, mais quantidade de bolsas, mais quantidades de verbas para pesquisa, mais quantidade de bolsas internacionais. Então, quanto maior é a nota que a CAPES faz, que é aí que a gente vai entender um pouco mais, maior é o investimento. Vamos supor, aqui no Brasil, no site da plataforma Sucupira, que é da CAPES, está falando que nós temos hoje aqui 4.643 programas de pós-graduação, mestrado e doutorado. E aqui separa, ó, o mestrado é acadêmico, 1.200, doutorados, mestrado profissional, doutorado profissional, programas que só tem doutorado, 73, programas que tem mestrado e doutorado, 2.408, mestrado profissional, 769, doutorado profissional, 4, mestrado e doutorado profissional, o programa que tem tudo, e o total de cursos. Então, hoje nós temos 4.643 programas. Beleza? Agora, vamos falar de verbas. Como que eu faço a distribuição? Primeiro que eu tenho que avaliar esses programas, certo? Porque eu não posso ter na educação de pós-graduação, uma educação de pesquisa, programas que não sejam efetivos, né? Então, por exemplo, se eu tenho um programa lá de administração que não entrega, que não tem aluno de qualidade, que não tem professor de qualidade, que não está fazendo uma boa formação de professores, de pesquisadores, de cientistas, então esse programa ele não tem que existir. Então, a CAPES ela acaba regulando, através das notas, essa qualidade dos programas, tá? Qualidade dos programas através de modelos, né, de variáveis, que eu já vou mostrar aqui para vocês como elas são feitas, para determinar se esse programa ele é nota 3, de 3 para cima, 3, 4, 5, 6 e 7, de 3 a 5, excelência nacional, 6 e 7 são programas que têm que trabalham também com o processo de internacionalização. Então, ela vai dar a nota para esses programas, para dizer que nível esse programa está e quanto de investimento esse programa merece. Aqui tem o Excel, tá? Da avaliação quadrienal, tá? 2021, tá? Já é o que nós vamos ter, tá? Que saiu em 2021, desculpa. E aí a gente tem aqui, ó, o programa, a instituição e qual é a nota, tá? Que eles dão. Então, lembre-se, a nota desses programas vai ser 3, o programa atende, né, menos o perfil da CAPES, ele vai ser 3, 4, 5, então 3, 4, 5, com 3 ele funciona, mas se ele ficar 2 ou 3 avaliações no número 3,
a CAPES tira a licença desse programa, ele perde, ele deixa de existir. Então, ele começa com nota 3, ele vai para nota 4 e nota 5. Até a nota 5 significa que ele é um programa de excelência nacional. Então, ele atua no Brasil, ele tem impacto social, ele tem impacto de bons pesquisadores, mas o foco dele, por exemplo, é Brasil. É uma das discussões, porque, por exemplo, tem programas como Saúde Tropical, por exemplo, ele não tem interesse de ser um programa internacional. O programa dele, o interesse desse tipo de programa é entender questões regionais e promover serviços regionais e pesquisas regionais. Isso é uma das discussões que tem na CAPES, né, que tem dos pesquisadores, de falar, pô, mas o meu objetivo do programa não é internacionalizar. Por exemplo, se eu lido lá com educação para quilombolas, então a CAPES fala, não, você tem que fazer coisa internacional, mas o meu programa, o motivo de existência é fornecer subsídios e soluções, o meu motivo de existência, né, e social para aquele grupo específico, então eu não tenho interesse de internacionalizar. É uma discussão que vale a pena você já ficar com isso na cabeça, porque nos próximos anos isso vai, com certeza, dar mais pano para manga aí de discussão. Mas aí a gente tem notas 6 e 7, são esses programas que, por exemplo, eu tenho um programa de saúde de diabetes, eu estou fazendo algum teste, de medicamento, eu estou trabalhando com alguma coisa que tem essa linha de pesquisa diabetes. Ok, então eu tenho sim possibilidade de internacionalização, então eu faço parceria com o laboratório internacional, faço parceria com outras instituições, com outros pesquisadores, trago pesquisadores de fora para cá, levo pesquisadores para lá, então isso me dá nota 6 e 7, beleza? Então aqui na própria CAPES você vai ter uma lista aqui para você entender. Por exemplo, tem um programa aqui que tem nota 3, 3 e 3. Então, esse programa ele tem que aumentar de nota, senão ele deixa de existir. Bom, então entendemos sobre CAPES, entendemos sobre os programas, entendemos sobre notas. Tá bom, professora. E agora? Como são feitas essas notas, tá? Isso deu confusão na avaliação passada, porque lembra que a gente precisa, nota está relacionado à verba, beleza? Está relacionada à existência. Beleza? Para cada programa eu vou ter critérios, tá? Esses critérios, eles ocorrem em avaliação de 4 em 4 anos. O bendito ou a bendita quadrienal. Por exemplo, na avaliação passada, tá? Ela veio 2017, 2018, 2019 e 2020. Então, durante 4 anos, os programas foram cumprindo algumas exigências, que eu vou ver aqui com você quais são essas exigências, para que no final do 4 anos, então no final de 2020, tem o período para fazer essas informações que ocorre além de outros mecanismos pela plataforma Sucupira, que o programa vai lá alimenta, e aí a CAPES, dentro daqueles critérios da área, vai dar uma nota, tá? Então, por exemplo, a qualidade de professor, quantas publicações teve, aonde que publicou, qual foi o impacto social, qual é o impacto do próprio programa na sociedade, como esse programa foi produzido, onde estão, né, os mestres, os doutores, eles são pesquisadores ativos, não são, eles trouxeram alguma diferença. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que veio lá do Amazonas fazer comunicação e semiótica na PUC. Ele ficou aqui ou ele voltou para lá ensinar aquela sociedade ou aonde ele está trabalhando, a comunidade. Então, tudo isso conta pontos. Eu vou trazer aqui para vocês. Mas o que você tem que saber? Essas métricas são passadas, tá? Nós estamos, por exemplo, no ano de 2024. Então, que métricas nós temos hoje? Nós temos a métrica do quadriênio de 2017 a 2020. Mas, professora, e agora? Agora, esse ano encerra o outro quadriênio. O que significa? Que a CAPES vai contar exigências de 2021, 2022, 2023 e 2024, tá? Então, esse ano é o último ano que a CAPES vai fechar esse quadriênio de 2024 para finalizar agora em dezembro, contar tudo de acordo com as variáveis para fazer as notas no ano que vem, beleza? Por enquanto, as notas são as passadas. Mas, professoras, essas notas valem? Sim e não.
Por quê? Porque essas variáveis que foram contabilizadas foi passado, foi de 2017, 2018, 2019, 2020. Esse ano aqui, nós estamos no 4º ano que vai ser analisado ainda as métricas, ou vão ser analisadas as métricas depois que terminar o ano, onde tem as datas, né, de calendário, onde todo mundo coloca lá os programas de pós-graduação, as notas na plataforma Sucupira, e aí nós vamos ter as notas ano que vem. Então, esse ano de 2024, essas métricas aqui já foram. Na avaliação passada, nós tivemos muita discussão, por quê? Porque o pessoal da CAPES, ele foi criando, né, algumas métricas na medida que a avaliação foi correndo. Então, não tinha como os programas se prepararem. Por exemplo, livro tem peso 5. Digamos, tá? Hipoteticamente. Mas não estava dizendo que tinha peso 5 na avaliação anterior. Então, já estava acontecendo a avaliação e ninguém sabia como que ia ser avaliado. Isso precisou até o Ministério Público entrar para acompanhar esse processo depois de muitas denúncias e ficou decidido que qualquer mudança que tivesse nesses critérios de avaliação seria aplicada depois, tá? Com o tempo para que os programas e os pesquisadores pudessem se adequar para ser publicado depois. Então, critério a posteriori. Então, agora, nessa avaliação, inclusive pela interferência do Ministério Público, a gente tem garantia de que esta avaliação, que vai contar 2021, 2022, 2023 e 2024, elas vão seguir esses critérios que nós vamos colocar aqui para vocês. Então, são os critérios que estão ali. Por quê? Porque essas discussões que estão acontecendo agora, até que a Bustamante fez, né, aquela chamada pública, tudo, vão, depois de ser esquematizada, contabilizadas para depois, na próxima avaliação. Para agora, contaria essa avaliação. Então, vamos lá. Voltamos aqui ao site da CAPES, tá? Entendemos, então, essa questão das notas, dos investimentos e da quadrienal sempre passada. Então, lembre-se que a nota, quando sai, ela é de períodos passados. Então, agora, 2024, não é aquela nota que tá valendo. E pior, não é aquela Qualis que está valendo, porque a Qualis é um dos critérios dessa avaliação, tá? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Então, a CAPES vai ter áreas de avaliação. Então, você vai ver o seguinte, ó. São 3 grandes colégios, tá? E cada colégio vai ter pesquisadores, mesas que vão discutir sobre, e outras áreas, tá? Então, primeiro nível colégio, o segundo nível grande áreas, e depois tem as sub-áreas. Então, vamos lá. De colégio, esses programas estão divididos em 3 colégios. O Colégio de Ciências da Vida, o Colégio de Humanidades e o Colégio de Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar. Então, lá na CAPES vai ter os diretores ou as mesas, né, de discussões dos colégios. Então, por exemplo, tem lá a mesa que está discutindo o Colégio Ciência da Vida. Então, os cursos de pós-graduação vão atender a área de ciências agrárias, biológicas e ciências da saúde. Então, são esses os professores que estão lá discutindo sobre essas 3 áreas. Aí, Colégio de Humanidade está discutindo ciências humanas, ciências sociais aplicadas, linguísticas e artes. Então, você vê o seguinte, que por mais que sejam discussões dos colégios, a gente tem uma diversidade muito grande de área. Então, a gente vai ter essas divisões de áreas também. Mesmo assim, dentro das áreas, nós vamos ter outras discussões. Então, nós vamos ter as discussões de colégio, dos 3 grandes colégios, e as discussões das áreas, das grandes áreas. Então, vamos lá, são 9 grandes áreas. Então, o grande colégio de ciências da vida envolve a área de ciências agrárias, envolve a área de ciências biológicas e envolve a área de ciências da saúde, ok? O colégio de humanidade envolve a grande área de ciências humanas, envolve a grande área de ciências sociais aplicadas
e envolve a área de Linguística, Letras e Artes. O Colégio de Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar. Envolve as áreas de Ciências Exatas e da Terra, das Engenharias e da Multidisciplinar. Aí você pode estar falando, puxa, professora, isso ainda é uma discussão enorme, porque são áreas muito diferentes. Elas estão dentro do mesmo guarda-chuva, a gente chama de guarda-chuva, né, que são as grandes áreas, aí tem as areazinhas, aí vai ter as sub-áreas. Então, por exemplo, eu não posso falar que ciências agrárias, por exemplo, é igual a medicina, né? E os tipos de medicina. Então, a gente vê que, puxa, mas está na mesma área, no mesmo colégio? Está no mesmo colégio, e agora nós vamos ter as divisões dos guarda-chuvas, tá? Das grandes áreas. E aí, a gente vai ter o seguinte, as outras discussões específicas, tá? Para dar essa nota dos programas. Então, nós vamos ter aqui, ó, as áreas, tá? Dos programas. Então, o programa é da área de biodiversidade. O programa é da área de ciências biológicas. Esses programas, quando a instituição ela vai entrar com pedido para CAPES, ela já tem que dizer qual é a área dela, tá? Ela já tem assim, olha, eu sou um programa que existe na área X. Eu sou um programa com o objetivo da área Y, e é essa área que eu tenho que atuar. E quando ela vai preencher a plataforma Sucupira, os coordenadores, as secretárias, elas têm que dizer que programas que elas fazem parte. Tá, professora, o que isso tem a ver com a Qualis? Vamos entender mais um pouquinho. Porque cada programa desse vai ter um critério, inclusive para o que eles chamam de qualis periódicos. Tem qualis livros, qualis periódico, qualis artístico. Por isso que a gente tem que entender assim, passinho por passinho, que é para a gente não cair no conto do vigário. Porque quando você fala de qualis, você tem que entender não a qualis passada, tá? Porque qualis passada, lembra que eu falei para você? Qualis passada é do período de 2017, 2018, 2019 e 2020. A gente está em 2024. Professora, e qual é a qualis agora que vale, né? A qualis agora que vale são as instituições e as revistas que estão seguindo estas normas que eu vou mostrar para vocês, porque essas normas de agora não são as normas, né, que foram passadas, e não significa, por exemplo, aconteceu já comigo, de eu publicar numa revista que era Qualis A, avaliação retrasada, na verdade, e quando veio a avaliação de 2021, a revista caiu para C. Que Qualis que contabilizou no meu currículo? Essa publicação que eu fiz nessa revista foi Qualis C, porque ela, na avaliação da quadrienal, não seguiu os critérios que essas áreas aqui têm que seguir. Então, vamos lá. Uma revista, por exemplo, vou passar aqui, tipo a Núcleo do Conhecimento. A Núcleo do Conhecimento, ela é uma revista multidisciplinar, certo? Certo. Ela está na área interdisciplinar, certo? Certo. Então, eu clico aqui nos programas, eu tenho aqui os coordenadores da área, tá vendo? Que estão avaliando, que vão ser responsáveis por avaliar os programas de pós-graduação, tá, gente? Eles não avaliam necessariamente as revistas, eles avaliam os programas de pós-graduação. Mas e da onde que vem a qualis da revista? Vem da revista está seguindo o que está nesses documentos aqui, tá? Por exemplo, vamos lá. Documento de área, o que a gente tem aqui? Então, os programas de pós-graduação que estão na área interdisciplinar, que é a área 45, que os nossos queridos coordenadores, né, que a gente viu lá, vão avaliar, tá? São responsáveis, é claro que tem muita gente avaliando. Eles têm que seguir estas normas aqui. O que significa? Que a revista tem que seguir essas normas. Mas, professora, a qualis da revista não vale para todas as áreas? Sim, tá? A qualis da revista vale para todas as áreas, mas os critérios que a revista tem que seguir são os critérios da área onde ela está implementada. Por exemplo, a Núcleo do Conhecimento, ela é da área interdisciplinar. Ela segue os parâmetros da área interdisciplinar? Segue. Ah, mas eu sou de zoologia. Ela conta para zoologia? Conta. Mas ela tem que seguir os parâmetros da área de zoologia? Não. Ela vai seguir os parâmetros da área interdisciplinar. E a qualis que vier da área interdisciplinar
também vale para zoologia, para medicina, para direito, para tudo isso, tá? Por isso que antigamente tinha várias qualis, porque cada área avaliava os critérios daquela revista de acordo com a área. Então, por exemplo, para a área interdisciplinar eu tenho os critérios. Então, eu tenho que ser Open Access, eu tenho o índice H, que vai valer, eu tenho outras normativas, a base de dados, que vão valer. Mas, por exemplo, a revista na área da saúde, as revistas só podem ter A, por exemplo, se elas estiverem no quadrante X e estiver na PubMed. Ah, puxa, mas aí não é o mesmo critério para a área interdisciplinar. E aí tinha revista que tinha A numa área e C na outra. Só que isso gerou muita judicialização para a CAPES, tá? Inclusive pelas revistas internacionais. Tem revistas de grande impacto que ficaram com quali C e foi muito complicado. Por isso, decidiu-se que a revista, tá? Da revista Qualis Periódicos, ela tem uma área-mãe, ela é avaliada pela área-mãe e todas as outras áreas vão ser consideradas com aquela área-mãe, com a qualis que a área-mãe der. Então, vamos lá. Composição aqui da área interdisciplinar. Primeiro que eu avalio os programas, tá bom? Só que aqui também, dentre as normas dos programas, tá? Que envolve todo o programa, eu também vou ter a questão da publicação do programa, tá? Então, aqui ele vai dizer, por exemplo, a nota, o que ele considera um programa interdisciplinar, como que é feito aqui o diagnóstico do que teve, né? Que isso aqui é o relatório geral, por exemplo, o crescimento dos programas que teve. Isso aqui vai dar o cenário geral aqui, ó, do que tínhamos, tá? De programas da avaliação anterior, que vai servir como parâmetro, né? Dizendo o que eles querem, as inovações, que esse aqui é o relatório final. Aí eu vou ter aqui, ó, o desafio, o que eles estavam querendo, né, naquela época. Lembre-se que essa avaliação aqui foi até 2020, tá? Então, aqui nós temos os tipos, vai dizer os tipos de publicação, tudo bonitinho. Esse daqui é o documento da área, tá? Que foi referente aos resultados de 2017, 2018, 2019 e 2020. Aqui, ó, nós temos a ficha de avaliação, tá? Para ter aquele cenário, para dar nota, para dar qualis, o que foi considerado. Tá vendo? A nota, ó, com relação ao programa, articulação e aderência, linha de pesquisa, perfil do corpo docente, ó, e eles dão uma notinha para cada critério desse. Planejamento estratégico, os processos de resultado de autoavaliação, então tem um critério que o programa tem que se autoavaliar, a formação, a qualidade, a relevância das teses e dissertações, a qualidade da produção intelectual dos discentes e docentes, né, os egressos também, que são aqueles que saíram, o destino e avaliação dos egressos, igual eu estava explicando para onde que eles foram, para onde não foram, e aí vai ter aqui, ó, o impacto na sociedade, tá vendo? E aqui você vai tendo os critérios, qualidade de vida, vai ter todos os indicadores que vai dar a nota do programa, tá certo? Com base nisso também, a gente tem o documento que foi considerado para qualis. Então, aqui, ó, orientações sobre o processo avaliativo, como foi feito, orientações e resultados das produções intelectuais. Então, aqui, ó, período até, ó, tá vendo? Ó, publicado em 2020 e aqui atualizado em 2021. Então, vamos lá. Área de avaliação interdisciplinar, tutorial para a indicação em destaques. Então, ele vai colocar tudo isso de como foi feito a coleta, como foi feito as considerações, e tudo isso nós vamos ter aqui nos relatórios, ó, orientador, seminário do meio. Aqui nós temos, ó, relatório critério para qualis periódicos, tá vendo? E aqui nós vamos ter quais que foram considerados, né? Quais os critérios que foram considerados em 2018 e 2019, e também a gente tem o total. E aqui, ó, nós vamos ver as observações, tá? O que o periódico tem que apontar, né? Quais são os critérios que eles consideram para os periódicos, tá? Então, por exemplo, a planilha aqui dessa área considera esses dados,
eles consideram, então, tudo isso, quando você vai falar, por exemplo, eu quero escolher uma revista para publicar, é aqui que você tem que ir, tá? Porque você vai saber o que aquela revista, você tem que saber qual é a revista, saber qual é a área mãe da revista, e aí você vai saber como que você vai avaliar. Por exemplo, se esse periódico ele tem a política editorial adequado para a área, se ele tem o escopo interdisciplinar, se o processo de avaliação são adequados, com corpo editorial com diversidade institucional. Então, por exemplo, se você manda para uma revista interdisciplinar e tem só professores da mesma instituição, ou só professores de uma área, ela não é interdisciplinar, ela não vai caber aqui nesse critério. Automaticamente, ela não vai ter uma Qualis bom nesse ano 2024. Se ela não tem base de Scopus, se ela não tem a base da Clarivate e se ela não tem aqui o Google, ela também não vai ter percentil, né, para Qualis. E aqui a gente tem mais uma coisa. Esses sites aqui, essas métricas da Scopus e da Web of Science, elas são métricas de bases de dados fechadas, tá? Não são métricas de revistas que as pessoas conseguem acessar o seu artigo de forma gratuita. Isso aqui, pessoal, é uma das grandes discussões que nós estamos agora tendo no mundo internacional para os próximos anos. Por quê? A partir de janeiro de 2025, entra em vigor o Plan S, ou o movimento, né, que a gente chama de Open Access. Tanto os Estados Unidos quanto a União Europeia já assinaram um acordo internacional que, a partir de janeiro de 2025, toda e qualquer pesquisa que tenha algum tipo de financiamento público devem ser publicada em revista Open Access, o que significa que não cobra para ter acesso. Logo, essas instituições estão se adequando ainda nesse processo de não cobrar, porque, por exemplo, de acordo com a CAPES, eles gastavam, né, na reunião do quadriênio passado, cerca de 250 milhões, tá? 250 milhões de dólares para que o Brasil tivesse acesso a essas bases de dados, esses dois aqui, ó, inclusive por ano, tá? 250 milhões de dólares ao ano para que o Brasil tivesse acesso aos artigos científicos que fazem parte dessa base de dados. Infelizmente, o Brasil ainda continuou fazendo essa parceria, agora foi assinado recentemente um novo acordo para a gente continuar pagando esses acessos. Então, tudo que a gente acessa CAPES Café, a gente paga para ter acesso. E a iniciativa internacional justamente é ao contrário. Você não pode pagar para acessar artigo científico. E para você não pagar, você tem que ter acesso à revista Open Access, que é o que a Núcleo do Conhecimento faz. Então, por exemplo, os materiais que são publicados na Núcleo do Conhecimento, você acessa totalmente gratuito, ninguém paga nada, o Brasil não paga nada, e você acessa do celular, do tablet, da internet, em HTML. Isso chama acessibilidade do conhecimento. Então, os Estados Unidos e a União Europeia já assinaram isso para 2025, para entrar em vigor em 2025. Informação que também fica aí na sua caixinha, que a gente vai detalhar mais nos próximos cursos, beleza? Nas próximas aulas. O que nós queremos dizer com isso? Professora, me perdi. O que isso significa para a questão da Qualis e no futuro, né? Não só para essa Qualis, mas para as outras. Que se essas empresas continuarem cobrando o acesso, a única informação que valeria, de acordo com os critérios da CAPES, da própria CAPES, seria o Google Scholar, tá? E aí você vai começar a entender. A revista tem o índice H da Google Scholar? O que é isso, professora? Então, eu vou aqui na Núcleo com você para saber. Isso é muito importante, tá, pessoal? Eu sei que é meio maçante no começo saber, mas depois que você sabe, vira rotina. Então, vamos lá. Nós temos aqui na Núcleo, a Núcleo está indexada, olha, em 19 bases de dados, tá? Nacional e internacional. O que é isso, tá? Se você for nesse site fazer uma pesquisa, tá? Nesses sites, o artigo vai estar lá. Então, você pode acessar na Google, a Google é uma base de dados, na Publius, no SiteFactor, na ResearchGate,
Mas vamos por causa desse movimento Open Access que eu falei para vocês, a gente tem algumas iniciativas da União Europeia e dos Estados Unidos que são de acesso. Então, ao invés da pessoa ir no Google acadêmico para ver como acessa, essas iniciativas, elas estão indo direto, você vai como se fosse um eSelo, uma PubMed, só que são outras bases de dados. Então, a gente tem a Núcleo aqui indexada na Ucrânia, na China, nós conseguimos indexar na China, muito legal, porque a gente teve que passar por uma série de investigações para saber se a gente não estava fazendo política, nada, para indexar na China, na Ucrânia. Semantic Scholar, esse aqui, ó, é também muito interessante esse site, mas esses dois aqui já são iniciativas open sources que é interessante mostrar para vocês, tá? Então, isso tudo são bases de dados. Eu posso vir na própria Núcleo, tá? Como eu posso vir aqui, por exemplo, eu estou lá em outro lugar, e aí eu vim aqui nessa base de dados e pesquisei aqui. Essas bases de dados são internacionais, tá vendo? Ó, são bases de dados gratuitas, então tudo aqui tem que ser gratuito. E aí eu vou pesquisar um assunto nessa base de dados, em inglês, a gente tem 7 idiomas, então a base de dados escolhe o idioma que ela quer, e aí você vai ter o artigo da Núcleo disponível nesse site aqui, que é uma base de dados, tá? Por que entender isso, base de dados? Por que é importante a gente entender? Também guarda essa informação que eu vou detalhar mais. Porque cada base de dados desse gera uma métrica, tá? Que são essas métricas aqui, ó, que a própria CAPES fala que considera. Então, nesta avaliação, 2021, 22, 23, 24, ela só está considerando essas 3 na nossa área, tá, gente? Na nossa área interdisciplinar. Nem todas as áreas consideram, isso foi uma briga enorme. Graças ao pessoal de humanidades, eles conseguiram colocar que algumas áreas a CAPES considerasse bases de dados abertas, tá? Porque antes eles consideravam a maioria das áreas, e tem áreas que continuam assim, apenas as bases de dados fechadas. Olha que coisa interessante. Então, se eu sou uma revista que trabalha com popularização do conhecimento, eu nunca iria pegar uma Qualys em cima, porque eu não estou em base de dados fechada. Ou seja, no movimento internacional, nós já temos um tratado que, a partir de janeiro de 2025, todas as pesquisas da União Europeia e dos Estados Unidos, financiadas com qualquer tipo de dinheiro público, devem ser publicadas em revista Open Access, como a Núcleo do Conhecimento, ok? Só que, aqui no Brasil, a CAPES não considera muitas métricas de outras bases de dados. O que a CAPES está considerando ainda esse ano aqui, ó? Só o Google Scholar. Mas tudo bem. A Núcleo tem o Google Scholar também, mas é uma coisa que precisa ser falado, porque a gente está ainda numa grande revolução. A gente que é professor, a gente que é pesquisador, a gente precisa entender isso até para ter argumentos, né, para falar, para exigir dos nossos alunos e também para lidar com equidade social, dar acesso ao conhecimento geral para a população, para fazer as pesquisas do Brasil serem reconhecidas sem ser pagas e para trazer uma nova mentalidade de acesso ao conhecimento e sair desses gastos desnecessários. Hoje, esse gasto que a CAPES tem de 250 milhões de dólares ao ano, totalmente desnecessário com tantas bases de dados abertas. Vamos combinar, né, pessoal? Dinheiro público e investimentos, tantos laboratórios de pesquisas, tantos estudantes que precisam de bolsa, então vamos colocar o recurso aí onde precisa, certo? Bom, então vamos lá. Aqui, a CAPES está falando que o quê? Vamos considerar para a linha interdisciplinar, ó, esses 3 aqui. E aqui, nesses 3, a Núcleo do Conhecimento tem esse daqui. Vamos lá aqui, ó, Núcleo do Conhecimento. Então, eu vou ter o índice H, ó, de 29 todos os anos e de 24 desde 2019. Maravilha! Então, eu já sei que a Núcleo é interdisciplinar, que dentro dessas métricas aqui, o que está sendo considerado para esse ano de 2024 é essa métrica aqui, porque o Ministério Público já deixou adequado o documento assinado que qualquer mudança é daqui para frente, tá?
Até agora não teve mudança, então temos que considerar essa qualis aqui. Beleza. Então vamos lá. E aqui ele tem aqui, ó, o que que é o extrato 1, o que é o extrato 2, o que é o extrato 3, tá? A 1, a 2, a 3 e a 4, tá? Então a revista tem que ter, ó, conselho editorial com diversidade institucional, tem que ter aqui, ó, periodicidade regular dos últimos 36, 48 meses, daí vai aumentando, tá? Indexação. Estar presente em pelo menos em uma das bases indexadas indicadas pela área desse extrato. Opa! Beleza, núcleo está aqui, ó. Maravilha, aqui, ó, está em pelo menos uma das bases indexadas. Maravilhas. Então, vamos lá, o que mais a gente tem aqui, ó? Estar presente em pelo menos 3 indexadores, sendo um, no mínimo, com métrica ou indicador bibliométrico adotado pela área superior ao extrato. Maravilha! Nós estamos presentes aqui, ó. Vamos ver lá quanto que a núcleo tá? 19 bases de dados. Beleza! E dessas 19, nós temos aqui o Google Acadêmico, que é essa indicação. Maravilha! Então, nós temos aqui, olha que legal, nós atendemos todos os requisitos até aqui, tá certo? Nós temos 85% de diversidade institucional, nós temos periodicidade, nós atendemos que um dos critérios é que tem que atender a COP, nós atendemos todos os critérios da COP. Puxa vida, como que a gente vai dizer que não leva a, né? Então, vamos lá. Aí aqui vai dizer mais ainda sobre os extratos, tá? Então, vamos colocar aqui algumas questões de status, humanidades, bonitinho. Vai falar ainda da questão de subir, né, por quadriênio. Então, hoje a núcleo, ela tá com B1, tá? O que significa que do B1 ela sobe. Então, ela sobe ou para 4, ou para 3, ou para 2, tá? Então, a gente tem que entender também, ó, tá aqui o critério de qualificação. Uma outra coisa, tem gente que acha ainda que B1 é menos que B4, tá, pessoal? Então, vamos entender um pouquinho que essa qualis, ela tá aqui, ó. Qualis C, tá? É o considerado não científico. B4, né, com poucas classificações, né, com uma classificação menor, se bem que agora a gente tem B3 para cima. Aí B3 aqui, ó. B2, B1, aí ela pula para 4. Então, a núcleo, ela tá aqui em B1. O que significa que a gente ou é A4, ou A3, ou A2, ou A1, agora na próxima avaliação. Tem um critério para ver se ela pode subir de B1 para 1. Então, B1 para 1, o critério diz que não pode. Então, ela pode subir para, se eu não me engano, 2 pontos para cima, tá? Então, ela ficaria aqui ou em A3 ou em A2. Bom, e aqui nós temos aqui as especificações gerais. Então, a gente vê que o que vale de qualis agora, quando você escolher uma revista, você vê qual é a área de atuação, a área mãe dessa revista, pegar o documento aqui da área de classificação de qualis e ver quais são os critérios adotados e ver se a revista atende esses critérios do documento da área mãe. Porque se não atender, pessoal, não tem jeito, a qualis vai ser ruim. E a qualis que vale agora é aquela que vai ser dita só depois. Esquece a qualis que já passou, porque o próprio nome diz, passou a avaliação 17, 18, 19 e 20. Nós estamos em 2024. Espero ter ajudado. Vai devagar. Se precisar, volta esse vídeo porque é muita informação. Beijo, tchau!